Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso evento de hoje, proporcionado pelo Instituto Racine. Eu sou a professora Kátia, eu coordeno o curso de pós-graduação em farmácia oncológica e vamos ter o prazer de apresentar hoje o tema Acesso a medicamentos antineoplásicos, diminuindo desigualdades. Esse tema, ele vai versar sobre o custo do medicamento antineoplásico relacionado ao tratamento do câncer, e a gente tem visto que esse tratamento tem sido muito caro, muito oneroso, e às vezes podem inviabilizar que o paciente continue sua terapia. Esse custo de medicamento, às vezes, pode até acarretar uma excessiva parte da renda do indivíduo que faça com que ele abra mão dos seus bens ou até que impeça ele de continuar o tratamento. E a gente precisa também pensar que, no caso dos sistemas de saúde, das operadoras de saúde, ou até no sistema único de saúde, esses custos também podem impactar de maneira significativa na sustentabilidade financeira dos sistemas. Bom, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos apresentar agora o professor Glauber Meirelles. Ele é farmacêutico, graduado pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fez mestrado em saúde pública também nessa universidade, estudou sobre tecnologias de saúde e desde 2014 atua na área de farmácia oncológica. Hoje ele é farmacêutico do Hospital de Clínicas da UFMG e é docente do Instituto Racine. Então, o professor aqui, dentro do curso de farmácia oncológica, contribui muito para nós conhecermos melhor sobre avaliações farmacoeconômicas, o custo do medicamento e acesso de medicamentos. Então, com essa palhinha que nós demos, você ficou um pouquinho mais curioso? Acesse o site do racine.com.br para conhecer um pouquinho mais sobre o curso de pós-graduação, as outras abordagens que a gente traz nesse curso e também os demais cursos que a Racine proporciona na área farmacêutica e na área de saúde em geral. A nossa dinâmica de hoje vai contar com 45 minutos de apresentação pelo professor e após 15 minutos para uma discussão. Então, se você tem uma pergunta, tem um comentário a fazer a respeito do tema, coloque lá no bate-papo e para que a gente possa ler ao professor e no final da apresentação ele vai responder a todas as suas perguntas, aos seus comentários, ok? Então, um ótimo evento. Professor Glauber, a palavra está com você. Ok, Kátia, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, para participar dessa palestra, contar um pouquinho aqui do que a gente aborda nas aulas, que você comentou. Vou compartilhar a tela aqui para que a gente já possa começar. Está aparecendo aí para vocês? Sim, Glauber. Ótimo. Então, vamos lá, gente. A Kátia já me apresentou aqui prontamente. Vou pular essa parte aqui. E o convite que o Racine me fez é para a gente discutir um pouquinho sobre o acesso a medicamentos antineoplásicos e a diminuição das desigualdades, Quando a Kátia me sugeriu esse tema, eu fiquei bem reflexivo, porque eu considero um tema muito complexo, e para a gente abordar isso numa palestra de poucos minutos, fica, de certa forma, limitado. Então, eu vou abordar alguns temas aqui para a gente refletir em cima deles, Então, eu vou trazer um pouquinho aqui das políticas públicas, a questão do preço do medicamento e o valor, para a gente entender se o preço que a gente está pagando vale mesmo aquilo que está sendo cobrado, E aí a gente vai refletir se realmente, se a gente está diminuindo desigualdade ou não, Então vamos começar aqui pelas políticas públicas, Eu separei aqui 3 tópicos para a gente discutir, a questão do financiamento,
um pouquinho sobre a política de atenção oncológica, na verdade, a forma como se remunera, né, como o SUS remunera o prestador de serviço, e um pouquinho sobre avaliação e incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS. Então, vamos lá, né? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar qual o dinheiro disponível, né, para financiar a saúde, né? E eu sempre digo financiar porque saúde não é um gasto. A gente vai ver isso num estudo mais para frente. E eu resolvi colocar aqui uma evolução dos gastos do financiamento em saúde em relação ao PIB de cada país desse que eu selecionei. Esses dados estão disponíveis lá no site do Banco Mundial. E a gente percebe que o Brasil, né, ele tem uma sequência aqui decrescente no início dos anos 2010 e chega aqui no ano 2018 em patamares muito próximos aí de outros países dessa lista que eu selecionei. Há uma discrepância importante aqui nos Estados Unidos, que é um país que historicamente sempre gasta muito mais em relação aos demais, né? E é um outlier, se a gente for pensar, porque nem sempre gastar mais reflete em melhores indicadores de saúde. E a gente pensa, né? Bom, o Brasil, aqui com 9,5% de investimentos em saúde em relação ao PIB, não está tão atrás assim de outros países que têm sistemas de saúde semelhantes ao nosso, como o Reino Unido, como a própria Alemanha, a França, né? Mas a gente tem que ser um pouco mais crítico em cima desses dados, né? Então, no próximo slide aqui, eu trabalho eu comparo esse ano de 2018 e faço uma divisão aqui dos gastos públicos e dos gastos privados. Então, aqui que a diferença começa a aparecer, né? Aqui a gente começa a ver que a gente não está gastando da mesma forma que os demais países. Se nós compararmos aqui todos esses países que eu listei, a nossa proporção aqui de gasto público, ela está bem abaixo dos demais, né? E em um país que a gente tem o ideal de um sistema universal de saúde, essa conta aqui é um pouco complicada para oferecer um serviço de qualidade. E aí, em cima desse gasto privado, acho que a gente tem que analisar ainda uma outra questão, que é o gasto direto. O gasto direto é aquele que a gente gasta direto do bolso, em inglês chama out of pocket, e é o gasto que, por exemplo, você paga uma consulta particular, paga um medicamento diretamente na farmácia. E para a gente ter uma ideia, né, esse gasto lá nos Estados Unidos, o gasto direto representa cerca de 12%, enquanto os planos de saúde correspondem a 42%. No Brasil, a gente não tem tanto estudo que compila essas informações, mas acredita-se que esse dado seja muito parecido com o do Brasil. A gente gasta cerca aí de 40% em plano de saúde. Por outro lado, né, se a gente for pegar um sistema de saúde universal, como a Inglaterra, o gasto direto ele representa 12%, enquanto os planos representam uma faixa residual de apenas 7%. Outro ponto importante nessa análise é com relação aos planos de saúde, como eu comentei. Aqui no Brasil, a gente tem, em 2018, 47 milhões de beneficiários, né? Isso aí está nos dados da ANS. E se a gente pensar que em 2018 nossa população estimada era de 210 milhões de pessoas, a gente tem aí que cerca de 22% da população estava coberta. Então, a gente tem aqui também uma inequidade muito importante, porque nós gastamos 58% do PIB para tratar aproximadamente 22% da população, né? E aí eu estou ignorando, fazendo uma conta bem grosseira, ignorando o gasto direto. Mas a gente tem uma proporção de gastos aí muito discrepante. Continuando essa análise, dentro dos beneficiários da ANS, existem estudos, eu até deixei a fonte aqui, que estimam que cerca de 15% desses segurados com câncer em algum momento vão depender da rede pública, né, do SUS, para serem tratados. Então, a gente percebe aí também que mesmo sendo beneficiado por algum plano ou seguro de saúde, a gente ainda não está sendo 100% atendido. Bom, e aqui há um outro estudo desse grupo aqui, o Observatório de Oncologia, que compila os dados da União com oncologia.
E esses dados aqui são bem interessantes, porque a gente percebe aqui que há uma tendência de crescimento ao longo dos anos, né? Então, se a gente for fazer uma conta aqui, desde 2011 até 2016, a gente teve um crescimento de 39% do financiamento em oncologia. Bom, vamos ver como que esse gasto está sendo aumentado ao longo dos anos, né? E aqui a gente tem essa detalhamento dos gastos, né? A gente tem 8 itens que são analisados, e apesar desse item 6 ter essa nomenclatura de medicamentos, a forma como o procedimento oncológico é pago na rede pública, no SUS, ele está principalmente aqui, nessa rubrica número 3, procedimentos clínicos. Porque é aqui que está o valor pago por APAC, que é um código, um procedimento que está na fonte, no SIGTAP, que é um site do governo federal, onde tem o valor pago por cada procedimento. E aqui sim representa o gasto com medicamentos. Então a gente percebe aqui que apesar de ter um aumento, né, esse aumento ele não foi tão expressivo assim. A gente tem aqui em 2011 1,9 bilhões, um aumento de 18% até 2016. Então, a gente percebe que, apesar de o gasto total em oncologia ter sido de 39%, o gasto aqui com procedimentos clínicos, né, que aqui sim a gente vê quanto é gasto com medicamentos, ele não acompanhou essa proporção. Se a gente for analisar o porquê desse aumento, né, a gente tem aqui os procedimentos cirúrgicos, que de fato aumentaram bastante. E aqui só para a gente entender aquilo que eu comentei no início, né, que financiar saúde não é um gasto, ele retorna para a sociedade. Aqui a gente tem um estudo do IPEA, é um pouco antigo, mas isso é bem estudado, não só aqui no Brasil, mas fora também. A gente tem os multiplicadores em saúde, né? Então, o que seria isso? Em grosso modo, a cada real gasto em investimentos de saúde e educação, esse dinheiro retorna para a sociedade, agregando no PIB, né? Então, aqui eles têm calculado qual que é o valor multiplicativo, tanto para a educação quanto para a saúde. Então, a gente percebe que a cada real gasto em educação, a gente agrega R$ 1,85 no PIB. E a mesma forma para a saúde, retornando aqui R$ 1,7. E não só PIB, né? A gente também tem essa coluna aqui muito importante, que a cada real investido nessas políticas sociais, a gente também agrega as rendas das famílias, né? Isso aqui é só para a gente entender e ter consciência de que não é gasto, é sempre um financiamento, um investimento. Bom, eu comentei aqui anteriormente sobre a política de remuneração dos procedimentos oncológicos, né? Então, como que é feito hoje? O paciente ele é cadastrado por um prestador de serviço e é pago mensalmente aquele procedimento, né? Então, tem uma lista gigantesca com vários códigos e vários valores para cada procedimento. E esses valores, no geral, estão muito defasados, né? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder discutir. Peguei aqui um código que a gente pode consultar lá no SIGTAP, que é o site onde todos esses valores estão cadastrados. E aqui é um valor para um procedimento de quimioterapia do carcinoma pulmonar, se não me engano, aqui no final está escrito metastático ou avançado. Mas isso aqui é só para a gente entender a didática. O último valor que foi atualizado foi em setembro de 2010. Esse valor até hoje se mantém em R$ 1.100. Esse valor é pago mensalmente para aquele prestador que tratou aquele paciente dentro desse código de procedimento. Bom, e como que eu sei que isso está defasado, né? Primeiro, pelo espaço temporal aí, sem reajuste, né? Sem recomposição inflacionária, e pela demanda, pelo surgimento, de novas tecnologias. Então, se a gente pensar que hoje em dia existem terapias que a gente chama de imunoterápicos, que estão custando aí na faixa de 10 a 15 mil reais por mês, fica difícil financiar esse tipo de tratamento. Então, isso impacta na qualidade do serviço, na oferta de tecnologias que esse prestador vai disponibilizar para o seu paciente. Então, isso inviabiliza que esses hospitais, essas clínicas,
incorporem tecnologias novas, né, no seu rol de medicamentos. E como que a gente pode trabalhar de uma forma mais racional para que os recursos disponíveis, tanto no SUS quanto nos hospitais da rede pública, possam ser melhor utilizados, né? Aí eu trago aqui a questão da avaliação e incorporação de tecnologias, né? Que a gente chama pela sigla de ATS. No curso de farmácia oncológica, a gente discute na disciplina de farmacoeconomia questões relacionadas à avaliação de tecnologias em saúde, né? Que nada mais é do que uma disciplina, uma atividade multidisciplinar para tentar racionalizar a escolha de novas tecnologias para serem incorporadas num sistema de saúde. E não só o sistema de saúde público, né? Na rede suplementar também, isso é bastante discutido. E isso parte daquela premissa máxima, né, da economia. Os recursos, eles são limitados diante das demandas. Então, você precisa trabalhar de uma forma a racionalizar aquilo que você vai escolher para o seu serviço, né? Bom, e como que isso funciona aqui no Brasil, né? A gente tem no Brasil a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A Conitec ela foi criada formalmente, legalmente, em 2011, e desde então ela é a responsável por avaliar todas as tecnologias que o SUS pretende incorporar. Então, ela recebe demandas da sociedade, de associações médicas, da indústria farmacêutica também, para que sejam avaliadas tecnologias que são candidatas a fazer parte do rol de tratamento no SUS. E não só medicamentos, procedimentos cirúrgicos, diagnósticos, etc. Bom, então, quando uma demanda é recebida na Conitec, ela tem um prazo de 180 dias para poder avaliar, podendo prorrogar por 90 dias. E depois dessa avaliação, caso a tecnologia seja incorporada, o sistema tem 180 dias para disponibilizar essa tecnologia na rede. E eu trouxe um caso aqui para a gente pensar, né? Será que a gente está dando conta de atender essa demanda e disponibilizar isso na ponta, né, para o usuário final? Então, eu coloquei aqui um exemplo do pertuzumab, que é um medicamento utilizado para câncer de mama. Câncer de mama, não sei se todos sabem, que estão aqui assistindo, é o câncer de maior incidência, não só no Brasil, mas também no mundo, né? E esse tratamento aqui foi avaliado pela Conitec em dezembro de 2017. Então, veja bem, eu não estou avaliando aqui o mérito do medicamento, se ele é eficaz ou não, e nem o custo, né? Eu estou aqui avaliando só a questão da disponibilização do medicamento na rede. Então, ele foi avaliado em dezembro de 2017 e aqui eu trouxe uma timeline para a gente acompanhar exatamente o passo a passo aqui dessa história. Então, a demanda foi protocolada em 2016. Nós tivemos uma consulta pública em maio de 2017. Então, a gente tem um prazo aqui que já superou os 180 dias. Essa consulta pública, a sociedade, os profissionais de saúde podem enviar suas colaborações. Depois, a gente teve uma deliberação da Conitec reforçando, né, recomendando a tecnologia para ser incorporada no sistema de saúde público. Um mês depois, em dezembro de 2017, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, ele assinou a portaria de incorporação desse medicamento. O procedimento no SIGTAP, que é aquele site que eu comentei alguns slides atrás, ele foi criado em agosto de 2018. Então, a gente percebe aqui que já correu quase 2 anos, né, desde que a tecnologia foi protocolada. E quando que isso realmente chegou de fato na rede pública, né? Como a Kátia falou, eu trabalho na rede pública também, e a gente teve acesso a esse medicamento mais ou menos entre junho e julho do ano passado. Então, a gente percebe aí um lapso temporal aqui de quase 4 anos, né? Então, será mesmo que a gente está conseguindo financiar e trabalhar isso de uma forma mais rápida, né? Deixa eu só passar aqui que eu repeti esse slide.
Aqui sim era para ter aparecido isso, que era a questão da incidência aqui dos cânceres de mama, né? Mundialmente, o câncer de pulmão é o mais incidente. Em segundo lugar, aqui tecnicamente empatado, o câncer de mama. Aqui eu vou passar só, eu já falei isso tudo. Bom, então aqui em relação às políticas públicas, né, eu trouxe esses três assuntos para a gente poder só refletir em cima deles. Acho que é um tema que se expande. A gente poderia aqui falar, por exemplo, da legislação sobre propriedade intelectual, que é a famosa lei de patentes, que é uma questão que impacta também no acesso a medicamentos, mas isso acho que estenderia muito. E eu acabei separando outras duas questões que também fazem parte de política pública, né? Que é a questão do preço, e mais para frente a gente vai falar do valor. Então, preço, né? Eu gosto sempre de discutir preço, porque eu acho que a gente está vivendo um momento aí de toxicidade financeira, né, do tratamento oncológico. E quando que começou isso, né? Os autores comentam que em 2004 a gente teve o lançamento de um anticorpo monoclonal para câncer coloretal metastático, e na época esse tratamento custava aí $50 mil, e o ganho de sobrevida dos pacientes era de 5 meses. Novamente, não estou discutindo se isso se é bom, se é ruim, se é muito, se é pouco, mas é um valor altíssimo para um ganho discreto, um ganho marginal, né? E aí todo mundo ficou muito chocado na época, falou, poxa, isso é impagável e tudo mais. E alguns anos depois, a gente teve um outro anticorpo monoclonal, só que para uma outra doença, nesse caso aqui para melanoma metastático, e o custo veio astronomicamente maior, né? $120 mil para um ganho de 4 meses de sobrevida. Então, nessa época aqui teve muito bafafá, né, sobre o custo do medicamento, se a gente estava chegando num limite ou se não haveria limite. E muitos estudos começaram a aparecer depois disso para estudar, né, a evolução do custo do medicamento e outras questões. E eu gosto muito desse estudo aqui, que faz um levantamento, né, de drogas oncológicas, desde aprovadas no FDA, que é como se fosse a Agência de Vigilância Sanitária nos Estados Unidos, e eles pegaram dados de medicamentos lançados desde 96 até 2014. Então, aqui no eixo Y, nós temos a data de aprovação do medicamento, e aqui no eixo Y, nós temos a data, o valor de comercialização no lançamento, em valores de dólar, ajustados para o ano de 2013. E aí esse autor, ele consegue fazer uma análise matemática que demonstra que há uma tendência de aumento, né, ao longo dos anos. Então, a gente realmente comprova aqui que, mesmo ajustado pela inflação americana, a gente está com essa tendência de alta, né? Então, por exemplo, em 1995, a mediana aqui dos valores era de $54 mil por ano de vida ganho, enquanto que aqui em 2013, a gente estava pagando, em média, $207 mil por ano de vida ganho. Então, é uma acréscimo importante, né? Tem um outro estudo que eu gosto de trazer, apesar de ser muito confuso, com vários medicamentos compilados, mas aqui é só para a gente entender o seguinte. Aqui no eixo X, a gente tem o tempo desde o lançamento do produto, e aqui no eixo Y, a gente tem aqui uma base logarítmica das receitas com venda de cada produto. Nesse mesmo estudo, o autor ele faz duas linhas aqui no gráfico, essas linhas pontilhadas e essa um pouco mais grossa, que ele estimou o custo de desenvolvimento dos medicamentos todos que estão aqui compilados. Então, a gente tem a mediana aqui de mais ou menos $1 bilhão para desenvolver um medicamento. Claro que esse estudo aqui tem várias limitações, porque é difícil achar esses dados tão claramente, né? No artigo ele cita essas dificuldades, mas a gente consegue ver algumas questões. Por exemplo, os medicamentos mais antigos, eles demoram um certo tempo para recuperar o investimento. Então, por exemplo, a gente tem essa droga aqui, o Leuprolide, que é uma droga que já existe há bastante tempo. Você percebe que a curva dele, ela é mais suave, né? Então, ela começa aqui, ela demora pelo menos uns 5 anos
para chegar aqui num valor próximo ao que foi gasto com pesquisa e desenvolvimento. Se a gente pegar uma tecnologia mais nova, por exemplo, o nivolumab, ele tem dado, com menos de 5 anos, ele já ultrapassou toda a estimativa aqui de custo com desenvolvimento. Ora, então, será que custa mais caro desenvolver? Né? Qual que é a pergunta, né, que a gente tem que fazer? Aqui fica o questionamento. Por que estamos pagando tão caro? E aí a gente fala, poxa, mas ao longo dos anos a renda média das pessoas aumentou. Então, tem um outro artigo, um outro estudo aqui que eu acho que derruba esse argumento, né? Que aqui a gente tem o seguinte, a gente tem ao longo das décadas aqui de 75 até 2014, e aqui no eixo Y, a renda familiar, né? No eixo Y, nos Estados Unidos, claro. Então, a gente percebe que nessa linha preta, a renda média ficou praticamente congelada ao longo dos anos, enquanto que o preço mediano de medicamentos oncológicos, nessa linha cinza, ela, a partir dos anos 90, ela tem uma guinada muito importante e que, a partir dos anos 2000, supera a renda familiar. Então, impacta de alguma forma ou de outra, seja sobre o preço do plano de saúde, seja pelo gasto governamental. Então, fica mais uma questão aqui para a gente refletir. E aí eu vou indicar aqui 2 livros, não estou ganhando nada por isso, mas são livros que discutem essa questão de quanto a gente está pagando pelas tecnologias. Eu vou passar um pouquinho rápido para a gente não perder muito tempo aqui. Esse primeiro aqui é o mais recente, se não me engano, desse autor Peter Gutz, não sei se vou letrar isso. Ele é um ex-colaborador da Cochrane, que é uma instituição conhecida aí por avaliar tecnologias. E tem um outro livro também, da Marcia Angel, que é um pouco mais antigo, mas também muito bom. Ela já foi editora da New England Journal of Medicine. Bom, nesse livro do Gutz, ele tem um capítulo só para mitos que justificariam o preço elevado do medicamento. O primeiro mito dele é muito interessante, que medicamentos são caros devido aos elevados custos de descoberta e desenvolvimento. Então, ele traz uma série de declarações, de estudos para tentar derrubar isso. E ele comenta o seguinte, que os métodos, né, que justificam a pesquisa e desenvolvimento são falhos, né? Então, teoria contábil é discutível, a gente tem a tendência de acreditar cegamente nas informações que são fornecidas, e grande parte da pesquisa básica, principalmente, de ensaios pré-clínicos, são financiados com dinheiro público, né? A gente percebeu isso agora na pandemia do coronavírus, onde boa parte da verba injetada no desenvolvimento de vacinas tem origem na verba pública, que é verba de contribuinte. E depois a gente ainda tem que pagar para ter acesso. Um segundo mito que ele discute se não usarmos medicamentos caros, a inovação vai desaparecer. E dentro do livro, o autor comenta o seguinte, que a inovação desapareceria porque é mais lucrativo desenvolver produtos similares, já que você conhece a tecnologia, não tem por que inovar. E dentro dessa questão de inovação, a gente tem que diferenciar o que de fato é invenção, né, que realmente é uma tecnologia que vai fazer diferença num tratamento, e do que é inovação. Inovar nada mais é do que fazer uma coisa nova, mas não necessariamente a gente está inventando. Então, é só um trocadilho aí para a gente também ficar refletindo um pouco. E aqui eu trouxe um exemplo, que eu até trabalhei com isso na minha pós-graduação, que são anticorpos inibidores dessa via aqui metabólica. A gente teve o primeiro medicamento lançado, se não me engano, em 2012, nos Estados Unidos, e em questão de poucos anos, se não me engano, 5 anos, a gente já tinha 5 moléculas comercialmente disponíveis para agir nessa mesma via. Então, ora, está sendo muito lucrativo, vamos fazer medicamentos similares e não inventar novos medicamentos. Bom, não vou discutir muito aqui o mito 3, mas o mito 3, ele faz uma crítica, né, aos modelos desenvolvidos pela própria indústria para justificar as análises farmacoeconômicas. Então, os desfechos sempre são favoráveis à incorporação de um medicamento, né? E aqui no mito 4, ele discute novamente
essas descobertas que são financiadas por verbas públicas, e aqui ele traz 2 estudos, né? O estudo 1, 21 novos e importantes medicamentos entre 65 e 92, 15 financiados com verbas públicas. O estudo 2, ele discute que o Centro Nacional de Oncologia de Câncer nos Estados Unidos liderou o desenvolvimento de 58 novos medicamentos oncológicos entre 55 e 2001. Então, a gente percebe aqui, a gente demonstra aqui que, de fato, a verba pública tem impacto massivo na descoberta de novas tecnologias. Não vou passar aqui, mas ele traz outros mitos, senão eu estaria até fazendo cópia do livro dele, mas só para a gente pensar aqui nessas questões. Que ele discute a propriedade intelectual também, discute os conflitos de interesse com a educação médica, né, que a indústria financia. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões, porque nem sempre aquilo que a gente está vendo como propaganda, de fato é. E aí chegamos aqui, finalmente, com relação ao valor das tecnologias. Tem uma frase muito boa, que é do Warren Buffett, que é um investidor aí bilionário, que ele diz que o preço é o que você paga, o valor é o que você leva. Essa frase, apesar de ser muito simples, né, ela diz para a gente a diferença entre o preço e do valor. Então, o que a gente está levando ao pagar tão caro? Aqui a gente tem um estudo, eu mostrei o primeiro gráfico alguns slides atrás, e nesse gráfico o autor ele compila os dados da seguinte forma. Aqui no eixo X anos de vida ganho, então a gente tem uma crescente aqui em anos de vida ganho pelo medicamento, e aqui no eixo Y nós temos em milhares de dólares o custo dessa tecnologia. Então a gente percebe que os ganhos são marginais, em sua grande maioria, para preços elevados. Aqui, se a gente traçar uma reta, a gente vai estar aqui com uma mediana em torno aí de 50, 100 mil dólares. Outro estudo também muito relevante diz respeito aqui quando ele compila várias tecnologias. Esse primeiro gráfico, o gráfico A, no eixo Y, ele compara um desfecho chamado sobrevida livre de progressão, que é um desfecho que diz respeito quanto tempo vai demorar para aquela doença progredir. Aqui no gráfico de baixo, no eixo Y, a gente tem o desfecho sobrevida global, que é o tempo que aquele paciente vai sobreviver desde o momento que ele começa a usar a tecnologia. Então, a gente percebe que os ganhos, independente do desfecho, são marginais também. E isso para 71 tecnologias, que ele foi numerando aqui de 1 até 71. Aliás, mais de 71, são 72, perdão. Então, independente dos desfechos, né, na média, na mediana, perdão, os ganhos estão sendo marginais e os preços estão sendo abusivos. E outra questão desse mesmo estudo diz respeito aos Me Too Drugs, né, que são essas tecnologias similares que eu falei. Por que fazer tecnologias similares? Por que não inventar outras, né? E aí ele compila, ele pega aqui as Big Pharmas, né, então a gente tem vários laboratórios, e ele compara aqui no desenvolvimento dessas companhias quais drogas estão se sobrepondo em relação a outra, né? Então, na pesquisa em desenvolvimento, você percebe que as drogas que elas estão pesquisando, elas são similares entre si, seja entre laboratórios ou mesmo dentro de um único laboratório. Então, a gente percebe que a grande parte das drogas em desenvolvimento, no ano aqui que ele fez esse estudo, se não me engano foi 2014, a maioria das tecnologias não são inovadoras, são cópias. E aí a gente tem o último slide aqui, que é de uma associação francesa, com esse nome aqui, que eu não vou soletrar, porque o meu francês é muito fraco, que ela faz ano a ano um ranking de tecnologias de medicamentos que realmente fazem diferença, então estaria aqui classificado como Bravo, outras tecnologias que foram realmente um avanço, algumas tecnologias que ofereceram alguma vantagem e outras tecnologias aqui discutíveis, né? Então, se a gente perceber nesse ranking, desde 2009 até 2018, a gente teve aqui classificado por eles
duas tecnologias, dois medicamentos que realmente fizeram diferença. E algumas poucas aqui que realmente tiveram alguma vantagem, seja em qualidade de vida ou seja em desfechos de sobrevida. Quem quiser consultar esse pessoal, se jogar no Google, vocês conseguem acessar e explorar esses dados aqui com mais tranquilidade. Bom, pessoal, acho que é isso. Deixo aqui meus contatos. Agradeço aqui novamente ao Racine, agradeço aqui aos presentes, né, que separou aí um tempinho nessa sexta-feira para assistir essa palestra. E a gente fica aberto aí às perguntas. Perfeito, Glauber, muito obrigada. Essa apresentação foi excelente. Realmente a gente precisava refletir sobre os conceitos, né? Conhecer também alguns dados a respeito sobre a economia da saúde, né? Importante. Vou até trazer um comentário aqui do Wilson Costa. Ele lembrou, né, que é bem válido, né, lembrar que a saúde não é gasto. Se o nosso sistema público já segura as pontas, sendo subfinanciado, imagine como seria, né? Então, com certeza, viu, Wilson? Realmente, a gente tem que considerar a questão de gasto, de custo e também do benefício, né, Glauber? O que você acha aí do comentário dele? Sim, é super pertinente. Até conheço o Ibson, eu mando um abraço para ele. De fato, né? Em primeiro lugar, não é gasto. A gente está falando aqui de investimentos, de financiamento que retorna para a sociedade. E a gente tem que sempre ter esse senso crítico mesmo, Kátia, de não pagar simplesmente por qualquer tecnologia. A gente tem que avaliar se essa tecnologia agrega valor, né? Então, é o que a gente discute aí nas aulas de farmacoeconomia e também de judicialização, para que a gente tenha esse senso crítico, né? Eu lembro que na última aula que a gente fez ao vivo, o pessoal falou: e aí, professor, você é a favor ou contra? Eu falei: eu não sou nenhum dos dois. A gente tem que, a cada caso, avaliar e pensar o que é melhor. Com certeza, né? A gente pensa assim dos vários sujeitos aí, né, que estão envolvidos aí na oncologia, seja paciente, seja instituição, seja sistema de saúde, os vários atores aí, cada um pensando no seu objetivo, né, nas suas necessidades, né? E então, assim, a gente vê em fóruns de discussão a questão de por que a Conitec não agiliza esses estudos, não libera logo, a questão da discussão das APACs, se a gente tem um sistema único que tem por dever proporcionar tratamento, né, para todos igualmente, né, a equidade, né? Então, assim, como fica, né? Se os recursos são limitados, né? Então, como que o sistema vai conseguir atender a todos e de uma forma justa, né? Em ganhar 5 meses, 4 meses, eu tenho direito, são vários questionamentos, né? Isso. Não, e aqui, só para ficar claro, Kátia, é o seguinte, né? O papel que o Conitec faz aqui no Brasil, ele segue a mesma linha de raciocínio, a mesma metodologia de várias agências que avaliam tecnologia fora do Brasil também. Eu vejo muitas críticas à Conitec pela lentidão, pela demora, às vezes, em dar um parecer, mas a gente tem que destacar que a metodologia ela é um pouco lenta mesmo, e também há uma falta de pessoal, muitas vezes. A Conitec conta muito com as universidades federais, conta muito com os NATs, né, que estão espalhados aí ao longo do Brasil. São núcleos que prestam serviço, vamos pensar assim, para o Conitec, e que fazem esse trabalho tão bonito, né, e tão importante. E com relação às demoras, né, incorporar, aí é a continuidade da política pública, né?
Não adianta nada a gente fazer um papel aqui de avaliação se a gente não trabalhar para que essa tecnologia chegue na ponta. Então, a gente tem essa dificuldade também, mas a gente não pode, em momento algum, achar que o papel do Conitec é inútil, né? Não é relevante. Com certeza, é bom esclarecer mesmo. A gente já participou aí, já assistiu, né, a alguns fóruns aí, onde representantes de médicos, de ONGs, da Conitec, né, fazendo um debate a respeito disso, né? Então, a gente tem uma estrutura, né, corpo técnico aí qualificado e os recursos poucos, né, para poder agilizar, para poder avaliar corretamente, porque é uma decisão muito impactante, né, dentro do nosso sistema de saúde, inclusive. Ótimo. A Carla Fernandes está lhe dando um parabéns pela apresentação também. Ela gostou bastante. Obrigado, Carla. Que bom. Façam seus apontamentos, suas perguntas, aí vamos aproveitar o momento aí com o professor Glauber, esse tema tão relevante que a gente fica ansioso para poder atender os pacientes. A gente, farmacêutico, recebe muitas informações a respeito dos estudos que foram feitos com os medicamentos, pelos benefícios obtidos, né, a melhora em sobrevida. E aí a gente tem que pensar realmente, como o Glauber trouxe, num contexto muito maior, né? Então, não só olhar pela eficácia do medicamento, melhor em sobrevida, em cura, mas também a questão disso ser viável, né? Disso ser efetivo na prática e também como política pública, né? Importante também, né, Kátia, até mencionar a questão das metodologias de saúde baseada em evidência, né, que eu acho que até tem a disciplina no curso aí de farmácia oncológica, Sim. que embasa aí que os profissionais de saúde, não só os farmacêuticos, possam avaliar as tecnologias com um método correto, né, não julgar aí a tecnologia apenas com notícias e material de publicidade, né? Com certeza. Ótima colocação. Há uma provocação aí do professor, né, instigando aí os profissionais a se debruçar, a refletir, né, da sua prática e contribuir para os estudos, né, para a gente tornar o nosso dia a dia, o dia a dia dos nossos pacientes, para que eles consigam atingir os objetivos de saúde deles, né, e também trazer um aperfeiçoamento profissional, uma realização pessoal, inclusive, né? Sim, sim. Bom, vamos ver se temos mais alguma colocação. A Tereza Meirelles disse que a apresentação foi perfeita. Que bom, hein? Quantos elogios, hein, Glauber? Que bom, obrigado, Tereza. A gente concorda, viu? E a gente tem uma aula assim, muito dinâmica, muito participativa, interativa no curso a respeito desse tema, né? Tão importante aí para refletir dentro de todos os nossos recursos aí para tratamento do câncer, recursos tecnológicos aí, desde cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia com medicamentos, né? Cada vez trazendo inovações ou não, né? Mas que fazem parte aí do nosso dia a dia. A gente precisa estar atento a vários pontos aí para poder criticar, analisar e assim empregar da melhor forma, inclusive, né?
Vamos ver se temos mais alguma colocação aí do público. Parece que não temos. Você gostaria de deixar alguma mensagem a mais, Glauber, fazer um encerramento? Sim, sim, deixar meus canais aí livres, né, para quem quiser, tiver interesse, estou disponível para trocar alguma ideia e fazer o alto jabá aí do nosso curso, né, Kátia, para que quem tiver interesse pode se matricular, que o conteúdo é muito bom, acho que os professores também muito capacitados. Modéstia à parte, aquela aula online foi um sucesso de muita polêmica, mas quem tiver interesse na área de farmácia oncológica pode se inscrever aí no curso do Racine, que não vai se arrepender. Acho que vai gostar bastante e vai agregar não só, né, intelectualmente, mas na vida profissional também. Com certeza, Glauber. O curso tem esse formato mesmo, né, de formar para a prática, né? O curso tem esse olhar profissional, né? Então, nós temos professores como o Glauber, excelentes aí, que têm uma vivência muito grande, e os estudos também relacionados aos temas que eles estão envolvidos nas aulas, né? Então, são pessoas aí com um arsenal de experiência, de conhecimentos que realmente agregam. Além do que, a gente tem várias atividades de discussão de casos, de apresentações, que vão fazer a interação, né, entre os alunos, dentro da turma, com o docente, fazer refletir mesmo a respeito do que acontece na sua prática, o que ele pode fazer de melhor, né? Então, preparando aí o profissional para estar embasado, para assumir uma responsabilidade na farmácia oncológica, né? Mas munido de muito conhecimento e habilidade, né? Para poder tomar decisões e participar aí também de decisões a respeito de políticas, de normas, procedimentos, em conjunto com a equipe multiprofissional, para melhorar essa assistência ao paciente, né? Isso mesmo. Ok, então... eu tenho aqui mais dois, que bom. Duas manifestações, vamos lá. O comentário do Mauro Campos Marcial deu parabéns, excelente aula. E agora a Georgiane, ela fez um pedido. Se você, por favor, Glauber, poderia falar um pouco da importância do letramento em saúde. São tecnologias caras e a população muitas vezes não tem acesso a informações importantes, como o armazenamento, por exemplo. Sim, isso é uma questão, Kátia, relevante que a gente até identifica no nosso serviço, né? A gente tem a Sim. realidade dos medicamentos que o paciente judicializa, muitas vezes, e muitas das vezes esse medicamento é entregue na casa do paciente. E medicamentos, às vezes, que são armazenados em refrigeração, e o paciente não tem essa instrução de como armazenar, quais são as condições de armazenamento. Então, a gente já teve a oportunidade, infelizmente, de receber medicamentos que estavam congelados ou medicamentos que estavam fora de geladeira e a gente teve que descartar, né? Então, Nossa. isso também é uma questão de política pública, né? Uhum. A judicialização, ela tem o seu lado necessário, né? A gente não pode cercear ninguém de procurar a justiça, mas a gente tem que ter uma organização para que essa medicação seja talvez direcionada direto para onde esse paciente vai usar o medicamento. A gente está falando de medicamentos aí na faixa de R$ 10.000 por frasco, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta no serviço. Pacientes que não têm essa instrução, não conhecem ali a cadeia da assistência farmacêutica e acabam comprometendo a estabilidade do medicamento, armazenando de uma forma inadequada. É bem posicionado aí pela Georgiane.
Verdade, né? A gente precisa também olhar para isso, ter o papel de educador, né? Então, conhecer ali o nosso paciente, saber como fazer uma boa orientação, da forma que ele consiga compreender, reproduzir, né? Os passo a passo, as orientações em casa, né? Para que ele não se prejudique, né? Assim, em relação a um armazenamento incorreto, né, algum Uhum. problema com o medicamento em uso, e sem falar em ter que descartar medicamentos, como você disse, né, medicamento congelado, então o paciente não se beneficia, é um custo para toda a sociedade, né? Então a Georgiana falou um ponto muito importante mesmo, ainda mais em relação às tecnologias aí de antineoplásico oral, né? Também o Sim, paciente leva o medicamento para casa, e aí podem ter várias dúvidas, então é importante o nosso papel como educador, sim, inclusive, ó, a atenção farmacêutica ela perpassa em vários momentos aí da viu? farmácia, né? Desde o armazenamento até o cuidado final ali do paciente com o manejo de eventos adversos, por exemplo, né? Sim. Ó, tem mais um elogio aqui do Elvésio Faustino, deu os parabéns, falou sobre a pertinência do assunto e a atualidade, né, realmente, mas só muitos elogios aqui, viu, Agradeço Glauber? todo mundo que tirou o tempinho aí na sexta-feira, né, Kátia? Esse Pois é. friozinho aí. O assunto é instigante, mas a participação também foi muito boa aqui. Ficaram todos contentes, que bom. Esperamos ter atingido aí os objetivos e se ficou curioso, acessem o site da Racine para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, os outros que estão sendo contemplados no curso, né? Toda a informação atualizada com evidências, né, como Uhum. o Glauber comentou, né, todas as informações baseadas em evidências científicas e também com um olhar bem próximo da nossa prática, né, considerando a equipe multiprofissional, né, o trabalho interdisciplinar, inclusive. Ô, Kátia, Pois não? peço licença aqui, porque eu recebi uma pergunta aqui direto nas minhas redes sociais, Claro. de alguém que está assistindo, é o Soares, mora no Rio de Janeiro. Ele pediu para comentar a importância das meta-análises, né? Eu acho que no nosso curso a gente discute muito isso na farmacoeconomia e na disciplina de saúde baseada em evidência. Uhum. A meta-análise ela é importantíssima porque ela é a melhor evidência disponível, né, dentro das evidências que são publicadas. Então, ela é de suma importância para que a gente compile todos os ensaios clínicos ou estudos observacionais e tire uma conclusão, né, faça cálculos estatísticos para que a gente defina ali se toda aquela evidência ela é útil ou não, se ela agrega valor ou não. Então, é uma metodologia importantíssima para avaliar tecnologia. E quando a gente tem uma avaliação de tecnologia embasada por meta-análises, a gente tem um trabalho muito mais robusto, né? Que a gente pode confiar muito mais do que simplesmente estudos isolados, né? Excelente, Glauber. Pertinente também essa colocação aí. Que evidências, aonde podemos nos basear nas melhores evidências, né? Entender os tipos de estudos. Muito bom. Será que teremos mais alguma colocação, alguma pergunta? Aqui nas minhas redes eu não estou vendo mais nada não, Kátia. Ok. Bom, esperamos que tenham ficado satisfeitos aí com a nossa apresentação.
E agradeço imensamente o Glauber aí pela oportunidade de transmitir aí os seus conhecimentos a respeito do tema tão relevante, farmacêutico atuante aí da área de oncologia, inclusive, né? Não só na questão de estudos, mas também na prática do farmacêutico oncológico. Então, uma contribuição muito relevante aí para o curso e para os nossos eventos também. Muito obrigada, viu, Glauber? Obrigado você, Kátia. Obrigado ao pessoal do Racine pelo convite. Estou sempre disponível para poder colaborar, né? Obrigada. Então, boa noite a todos. Esperamos encontrá-los em breve. Um ótimo Boa fim de noite. semana. Bom final de semana para todo mundo.